Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional, o primeiro devocional de 2025, e eu quero desejar para você então um feliz 2025, que seja um ano muito abençoado, de grandes conquistas, de grandes realizações, que o Senhor esteja, que Ele possa realizar e cumprir o desejo do teu coração. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita fartura, provisão do alto para minha vida, para sua vida, para minha casa e para sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê o fruto do Espírito por completo, que a gente possa buscar isso com toda a nossa alma, em nome de Jesus. E eu quero ler com você, então, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. O que eu quero deixar para vocês foi a palavra que eu ouvi ontem à noite, né? Bem na virada ali, né? Na viradinha do ano, nós ouvimos uma palavra muito edificante para que a gente comece o ano, como diz aqui: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em nós, nós temos que ter atitudes de cristão, realmente parecidos com Cristo. Atitudes, gestos, palavras, a nossa linguagem, ela deve ser totalmente diferente. A nossa linguagem deve ser de acordo com a linguagem do céu. Eu não posso falar derrota, eu não posso murmurar, eu não posso reclamar. Eu preciso ser boca de Deus dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha empresa, aonde eu for, aonde eu estiver, aonde você estiver, você tem que ser bênção, você tem que ser boca de Deus, você tem que profetizar, declarar vida e não morte. Você tem que declarar, abençoar os teus filhos, abençoar a tua casa, abençoar o teu cônjuge, abençoar o teu trabalho. Você tem que abençoar. A palavra diz que nós escolhemos, Deus ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. E ele diz que escolham a bênção. Então é um livre-arbítrio. Deus ele criou tudo falando. Ele criou tudo, se formou através da sua palavra. Então, que neste novo ano a gente inicie declarando vida e não morte, declarando bênção, declarando prosperidade, que você possa colocar a mão na cabeça dos teus filhos e abençoar eles, declarar bênção, declarar vitória, que eles vão ser prósperos, abençoados, que eles vão passar de ano, que eles vão fazer uma faculdade. Você declara a bênção. Você profetiza sobre a vida deles. Você é profeta de Deus. Você é autoridade do Senhor sobre a vida deles. E dentro da tua casa. Então profetize. Mude o teu palavreado. Mude as tuas atitudes. Nós precisamos ter domínio próprio. Controle das nossas emoções. Por quê? A pessoa está no trânsito, quando vê, se ela não tem o domínio próprio das suas emoções, se ela não tem controle sobre ela, quando vê ela está buzinando, quando vê ela está xingando os outros, ela está agindo igual às pessoas do mundo. Mas quando nós nos convertemos verdadeiramente, sabe a palavra que fala daqueles 10 leprosos que eram 10, só um voltou e Jesus disse, mas não eram 10? Só um voltou, ou seja, só um se converteu, só um veio agradecer.
Só um reconheceu o milagre na sua vida, só ele reconheceu que Jesus era o autor da vida, que Jesus curou, que Jesus devolveu a vida para ele ia voltar para a sociedade, ele ia voltar para sua casa, voltar para sua família, ele ia ter uma vida novamente. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Além da sua cura, ele recebeu a salvação. Porque aquele homem se converteu, ele mudou a sua atitude, ele voltou e se prostrou diante de Jesus. E nós nos dizendo cristãos, nós precisamos andar da maneira como Cristo andou, falar como Jesus falou. Eu me lembro, quando eu era criança, o nosso professor da aula de religião, de ensino religioso, né? Ele era um seminarista. E ele cantava uma musiquinha conosco, ele tocava o violão e ele cantava assim: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E eu nunca esqueci dessa canção que ele cantava, né, para nós, e ele começava cantando, né, que tinha uma criança. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, né, e daí me deu um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim, a criança foi falando, né, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então você imagina, né? Um dia uma criança me parou, a pureza de uma criança, tanto que Jesus ele disse que o reino dos céus, se a gente não for como uma criança, a gente não vai entrar nele. A gente precisa ter um coração puro, a gente precisa ter um coração sincero, aquele coração que criança briga, daqui a pouco eles já esqueceram e estão brincando todo mundo junto de novo, né? Criança é assim, a criança não guarda mágoa, a criança não guarda ofensa, a criança não guarda ressentimento. No outro dia ela não diz, eu não vou brincar contigo, não. Pessoa chega ali, daqui a pouco já estão brincando tudo de novo, brigam agora, daqui a pouco já estão ali. Por quê? Porque eles não têm maldade. E a criança, ela tem o coração puro. E é isso que falta muitas vezes para nós. Ter o olhar de uma criança, saber pedir como uma criança. A criança, se ela te pede algo, você diz tudo bem, eu vou te dar. Ela fica chamando a bênção, ela fica chamando a existência até ela receber. A criança, se você disser para ela, eu vou te dar um brinquedo, ela fica declarando. Ela fica dizendo, a minha tia diz que vai me dar um brinquedo, a fulana diz que vai me dar um brinquedo. Ela chama a existência, sem ela receber, mas ela crê que você vai dar. E é assim que nós devemos ser com Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas nós sabemos que elas existem, que elas são reais. Então nós precisamos crer. Nós precisamos profetizar, nós precisamos chamar a existência, olhar com os olhos da fé, por mais difícil que seja a situação que você está olhando hoje. Mas você precisa olhar com os olhos da fé. Quando nós estávamos voltando para nossa casa, da reunião de ontem, tinha um velório. Daí eu disse para o meu marido, é o ciclo da vida. Uns estão aqui chorando, pranteando aquela pessoa que se foi, enquanto alguns estão chorando porque nasceram lá no hospital, né? Então, enquanto para alguns terminou o ciclo, outros estão começando. E a gente precisa, né, estar ali firmado com o Senhor. A gente não sabe o dia nem a hora. Então nós precisamos buscar a Deus, estar ali vivendo de acordo com a palavra, como eu li aqui. Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você,
O fruto do Espírito, ele deve ser por completo na tua vida. As bem-aventuranças, quando Jesus fala lá, bem-aventurados os que choram. Aquele que chora ali é aquela pessoa que chora mesmo de arrependida, que arrependeu-se dos seus pecados, que realmente se voltou para Deus. Por isso que Jesus ali, ele dá aquele manual, bem-aventurados pacificadores, porque o pacificador, ele gera paz, ele tem domínio próprio, ele não é aquele que vai ali e coloca uma lenha na fogueira, é aquele que vai ali e faz com que o fogo se apague, com que os ânimos se acalmem. Esse é o pacificador. Agora, aquela pessoa que não conhece a palavra, ela vai lá e bota mais uma faísquinha, ela vai lá e faz o negócio pegar fogo. E a gente que conhece a palavra, a gente tenta apaziguar, como diz a minha mãe, a gente tenta ser pacífico, fazer com que as coisas, que os ânimos baixem, que a pessoa espere o momento certo de falar. Não adianta bater boca, discutir, gritar um mais que o outro, não vai resolver a situação. Então nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter domínio próprio e que você busque por isso, que você busque o fruto do Espírito por completo, né? Deixa eu ver aqui em Gálatas 5, se eu não estou enganada, né? Fala aqui, né? Sobre o fruto do Espírito. Deixa eu achar aqui, né? Então ele fala aqui, eu só quero ver aqui para você ler sobre Gálatas 5, ali a partir do versículo 16, né? Ali vai fala das obras da carne, fala sobre as obras da carne, quais que são manifestas, então leia, para que você entre esse ano já com o pé direito, como a gente costuma dizer, que você entre convicto, eu preciso ter esse fruto por completo na minha vida. Eu preciso disso. Entretanto, Gálatas 5:22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. O fruto do Espírito, não é os frutos do Espírito, como as pessoas costumam dizer, é o fruto. Ele é completo. O fruto é completo. Não é os frutos do Espírito como a gente costuma ouvir, né? Ah, os frutos do Espírito são amor, bondade. Não. O fruto. O fruto é completo. Nesse fruto tem tudo isso e isso tem que ter na nossa vida. Primeiro deles, né? O fruto ali é o primeiro que é citado, que faz parte ali do fruto, é o amor. Depois é a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, isso nós precisamos almejar e buscar. E aqui, fala aqui no versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Agora, quem tem o fruto do Espírito por completo, esse é o Filho de Deus. E nós precisamos buscar, gente, o fruto do Espírito completo na nossa vida. Não é pela metade, não. Ah, eu tenho amor e paz. Não, ele é completo. Então busque por isso. Que nós precisamos ser
parecidos com Cristo. Entretanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que andar assim. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito tem que ser visível na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e dizer: essa pessoa tem amor de Deus, a pessoa tem paz, ela é longânima, ela tem amor, ela tem bondade, ela tem fidelidade, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio, ela é benigna, ela é bondosa. As pessoas têm que olhar para nós e ver esses frutos, eles têm que ser visíveis na nossa vida. Como eu falei no devocional, num dos anteriores, que a pessoa ela olha o seu rosto no espelho, no reflexo na água, mas o coração, as atitudes mostram o que está nele, o nosso caráter, como nós somos e quem nós somos. Então, seja um cristão por completo, que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração. Eu não vou me estender, e que Deus te abençoe grandiosamente, um ano abençoado, próspero, e que você cresça em graça, entendimento, sabedoria. Que o Espírito Santo te dê a revelação da palavra, que o Espírito Santo te dê entendimento, que o Espírito Santo do Senhor venha te conduzir e que ele venha nos mostrar a justiça, o juízo, o pecado, nos convencer quando nós estivermos errados, que ele venha nos convencer, que ele venha nos consolar, que ele venha nos conduzir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e, como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que seja assim, que você conheça e que você prossiga conhecendo, buscando, tendo intimidade com o Senhor. Faça disso prioridade na tua vida neste ano. Buscar a Deus, fazer um devocional, meditar na palavra, ler, orar, se consagrar, buscar a Deus. Então faça isso, que isso seja o teu foco, o teu objetivo principal neste ano, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.